Professor, fiquei com preguiça de fazer a absorção e vim direto para o variável. Parabéns, começou errado, tá? Supondo que você fez o certo, fez lá a absorção, agora veio para o variável. Legal, para você, fique aqui. Vamos agora para aqueles que respeitaram a regra, vamos fazer para o variável agora, tá? No variável, vamos ficar mais claro para vocês por que a sequência da absorção para o variável é importante, tá? Supondo que eu queira fazer só o variável, já tenho os esquemas de fazer os cálculos ali, os rateios da forma correta. Eu posso fazer direto o variável? Pode sim. O que muda então? Pode fazer mais simplificado? Pode. Porque se eu faço pelo custeio variável, eu já tenho noção que o custeio variável considera apenas os custos variáveis, eu já posso ignorar, na hora de fazer o rateio, aqueles que são custos fixos e foco apenas nos variáveis. Entenderam? Então, se eu preciso, porventura, fazer tanto o custeio por absorção quanto o custeio variável, aí eu vou fazer a absorção, onde terei que fazer os dois, e depois vou para o variável, onde já terei feito o cálculo para ambos os tipos de custos, tá? Agora, se eu vou fazer apenas o variável, faço apenas o rateio dos custos variáveis. E o custo fixo, não preciso fazer rateio já, até mesmo porque ele irá compor diretamente na DRE a soma junto com as despesas, beleza? Importante reforçar que os custos variáveis são aqueles custos que variam conforme a quantidade que eu produzo. O que significa isso? Quanto mais eu produzo, mais o meu gasto. Quanto menos eu produzo, menor será o meu gasto. Exemplo típico, energia elétrica. Estou lá na fábrica, quanto mais eu produzo, mais energia eu gasto. Parei de produzir, parei de gastar com energia. Tá? Matéria-prima, quanto mais eu produzo, mais matéria-prima eu utilizo. Quanto menos eu produzo, menos matéria-prima eu utilizo. Isso são gastos variáveis. Já os custos que são fixos são aqueles que independem da quantidade produzida, que é o típico mais conhecido e mais famoso, o aluguel, né? Aluguel, se eu produzir uma unidade, no meu valor de aluguel vai ser o mesmo. Se eu produzir 1 milhão de unidades, o valor de aluguel permanecerá o mesmo. Então, ele não acompanha o volume produzido, diferente dos custos variáveis. Legal? Então, vamos agora para a parte dos cálculos, para ficar mais claro ainda, unindo aí a parte teórica com a prática. Estamos aqui agora para o custeio variável. Olha só um detalhe, pessoal, em relação ao custeio variável. Eu tenho aqui, mostrando para vocês, retomando, que eu fiz lá na aula anterior, o custeio por absorção, né? E no custeio por absorção eu fiz questão de separar aqui os custos, identificando que esse em amarelo é o custo fixo e esse em azul é o custo variável. Legal? Então, observe que agora que eu vou fazer o custeio variável, todo esse método que eu fiz na absorção é igual, não muda nada. Porém, quando eu chego nessa etapa aqui, no custeio variável, o que vai mudar? Basicamente, eu vou ignorar os custos fixos. Porque, observe, ele chama de custeio variável o nome desse método de custeio. Custeio variável. Por quê? Porque ele considera apenas os custos variáveis como custo. Por isso que eu peguei aqui, ó, diferente desse primeiro, onde eu mantive como custo total tanto o custo fixo como o custo variável, no variável eu ignoro, eu tiro aqui os meus custos fixos e mantenho apenas variáveis. Ou seja, o custo para mim, para cada produto, é apenas o total dos custos variáveis, só 256 mil. Perceberam? Olha aqui, ó, deu 422 mil lá no custeio por absorção, porque eu somei todos os custos, e aqui no variável eu considerei apenas os custos variáveis, como o próprio nome da atividade, o nome do método já me traz, tá? Custeio variável. Então, o que é interessante? Poxa, fiz o primeiro por absorção, terminei, fiz todos os cálculos lá, já faço a minha tabela separando o que é custo fixo e variável, porque eu sei que na sequência, quando for fazer a atividade do custeio variável, eu só ignoro aquilo que é custo fixo, certo? Nesse primeiro momento eu vou dizer, esse custo fixo não me interessa nesse primeiro momento. Legal? Então, resposta letra A, não precisa fazer todo o cálculo, só vou utilizar aqui. Qual a resposta letra A? Custo total. É apenas os custos variáveis, 256.714 e 363.286 em relação ao notebook B. Agora eu vou dar a sequência da mesma forma que eu fiz lá no anterior, que seria o quê? Vou pegar esse, quero achar lá a letra B, pois ele está me dizendo que é para achar o custo unitário de cada produto. Custo unitário, legal, o que eu faço? Eu pego o volume de produção,
tendo esse custo total de 256 mil divididos por 700 unidades, dá 366,73 e 363,29 respectivamente, tanto para o notebook A como para o notebook B. Achei o custo unitário, certo? Vejo que é a mesma coisa, mesmo cálculo, né? A única coisa que está divergindo aqui em relação ao custeio por absorção é porque no custeio por absorção, como o nome diz, a absorção, todos os custos foram absorvidos. Aqui não, aqui eu considerei apenas os custos variáveis, certo? Então eu peguei 256 mil e dividi por 700, achei o custo unitário. Achei o custo unitário. Próxima questão, ele pede para achar o custo dos produtos vendidos. Mesma coisa, se o custo unitário é 366 e eu sei que eu vendi 500 e 800 respectivamente, basta multiplicar o 366 vezes 500 e o 363 vezes 800. Eu tenho o custo do produto vendido, inclusive o custo do produto vendido total, que é a somatória do custo do produto vendido do notebook A e do custo do produto vendido do notebook B. Na sequência, eu quero a letra D, que é o estoque final de cada produto. Então, sem segredos, se o meu total de custo foi 256 mil do meu estoque, vendi 183, meu estoque final nada mais é do que a diferença desses dois, chegando em 73.346 para o notebook A e 72.657 para o notebook B. Legal? E, dando sequência, eu vou montar ali a minha DRE, assim como eu fiz no outro. Olha só a atenção que tem que ficar em relação a essa DRE, pessoal. Vou usar o mesmo molde lá, receita com venda, CPV, lucro bruto, menos as despesas, tá? Então, mesma coisa, receita, menos o CPV, vai dar o meu lucro bruto, menos minhas despesas, dará o LAIR, menos meu imposto de renda, dará o lucro líquido. Vou usar a mesma informação que eu usei no anterior, né? Minhas receitas com vendas é a receita total que eu tenho aqui, que eu mostro aqui no exercício para vocês novamente, ó, receita com vendas 1.240.000. Aí eu tenho o CPV, que é esse valor que eu encontrei aqui, de 473.995,94. Um menos o outro me traz o lucro bruto, menos as despesas. Observem agora, as despesas lá no absorção, eu considerei o quê? No absorção, eu considerei despesas, os 120 mil. De onde eu tirei esse 120 mil? Daqui, ó, despesa geral 120. Diferente do custeio por absorção, no custeio variável, eu não vou considerar só o 120 que está aqui, ó. Eu vou pegar esse 120 e vou somar, prestem atenção, eu vou somar esses 120 mil de despesas gerais com os meus custos fixos. Esses que eu não utilizei para ratear no produto, não utilizei no produto na hora que for chegar no meu custo total. Então, eu vou pegar a somatória disso aqui, ó, que aqui está me trazendo, vai somando tudo, vai dar 360 mil, ó. Esse mais esse. Né? Vamos pegar a somatória para vocês verem quanto que dá, ó. Igual a esse mais esse, 500 mil, um com o outro, 360 mil. Então, eu vou pegar esse total, que é 360 mil reais, e vou somar com os 120, mais os 120 mil, que nada mais é do que as despesas gerais. Então, se eu for somar lá esses valores, o 360 mil mais o 120 trará 480 mil. E é esse valor que vem nos variáveis, tá? Então, 480 mil, que é a soma dos custos fixos mais as despesas que eu tenho lá na atividade. Legal? Não esqueçam disso. É fundamental eu utilizar esses gastos. Por quê? Porque o custeio variável, ele considera como custo apenas os custos variáveis, ou seja, os custos fixos. Na visão do variável, ele considera que custo fixo é despesa. Legal? Essa é a diferença. Não quer que eu vou pegar e dizer, eu não tive esse custo, não tive custo nenhum. Não, peraí, não é tão simples assim. O que ele está dizendo é custeio variável, eu considero os custos variáveis como custos. Eu considero o custeio, dentro do custeio variável, o custo fixo como despesa. Eu converto ele, digo, não, isso não é para mim, eu considero que tudo que é fixo eu considero como despesa, certo? Então, eu faço só a dedução, 700 mil de lucro bruto menos as despesas, eu trago aí o meu LAIR, lucro antes de imposto de renda, de 286 mil, que é a minha base de cálculo para calcular o imposto de renda de 30%,
que dará 85 mil. Lembrando, professor, de onde o senhor tirou esse 85 mil e de imposto de renda de 30% da atividade? Está aqui, ó, imposto de renda 30%, igual eu fiz a absorção. Professor, eu não vi a absorção, pelo amor de Deus, vai lá ver a absorção, depois volta aqui, legal? Não vai atropelar as coisas. Professor, a absorção já sei bem de ponta cabeça, legal, mas olha lá a absorção, até para poder seguir a ordem cronológica dos fatos, não fica pulando corda aí, segue a sequência bonitinho para não ter erro, beleza? Peguei lá 286 menos 85, eu chego no lucro líquido ali, que é de 200.202, certo? E fim de papo, show de bola, 100% de aproveitamento, né? Sem erro, deu os 200 mil. Agora vamos dar uma comparada para entender um pouquinho tanto o custeio por absorção e custeio variável, beleza? Olha só, custeio de absorção, ele chegou no final que o meu lucro líquido foi de 260 mil, já no custeio variável foi de 200 mil. Então, o custeio variável eu tive um lucro menor. Onde que está a sacada aqui? Qual que é a diferença dos dois? O custeio, entre o custeio de absorção e o custeio variável, primeiro detalhe é que o custeio por absorção ele é aceito pelo fisco. O custeio variável não é aceito pelo fisco. E agora vamos aproveitar para dar uma olhada. Por quê? Por que será que o governo quer usar a absorção? Eu não gosto do nome, absorção, dá um nome estranho. O variável parece que tem uma variedade legal, por isso que ele não gosta dessa variedade. Não, é muito mais simples. O motivo é porque, olha só, no custeio por absorção, eu estou contribuindo para o governo com 111 mil reais de imposto, tá? Então, eu estou tendo lá um imposto de 111 mil, estou pagando de imposto para o governo aí, e investir em saúde, educação e segurança. Já pelo variável, eu estou dando para o governo 85 mil reais. Viram a diferença? Então, no absorção estou pagando 111 mil de imposto. No variável estou pagando apenas 85 mil. Pô, estou pagando menos imposto. É óbvio que o governo não vai querer que eu pague menos imposto. Então, por isso que o variável, esse método é proibido perante a legislação brasileira, tá? Eu só posso utilizar o absorção em comparação a esses dois. Outro detalhe é pensar assim, mas por que será que eu pago menos imposto? Será que tem algum detalhe? Né? Óbvio que ficou evidente que o meu lucro aqui, ó, o meu LAIR, lucro antes do imposto de renda, foi menor aqui, ó, deu 276 mil e aqui deu 372. Mas por que deu uma diferença tão grande assim em relação aos resultados? Porque quando eu utilizo o método do custeio por absorção, os custos estão sendo absorvidos, todos os produtos estão absorvendo esses custos. Mas o custo só vira efetivamente para o resultado, só vem para o resultado esse custo quando eu vendo o produto. Porque pode observar que eu fiquei com saldo no meu estoque. Fiquei com 120 mil reais pela absorção, fiquei com 120 mil reais aqui no notebook A. E olha no variável, eu fiquei só com 73 mil. Estão vendo a diferença? Ó, 120 para 73. Ou seja, no absorção, ele só vai para o resultado quando eu vendo o produto. Óbvio, se eu tivesse produzido lá tudo e vendido tudo no mesmo período, dá elas por elas, diferente se eu usei o variável ou absorção. Mas quando eu tenho um produto que fica no meu estoque, então, para virar realmente resultado, ele só vai acontecer isso, ou seja, vai reduzir o meu lucro apenas quando eu vendo. O fato de eu estar produzindo esse produto, ele não é considerado como um gasto, ele é considerado como se fosse um investimento. Tá? Então, ele não está indo para o resultado, não estou tendo uma despesa, eu estou tendo um investimento, está lá no meu estoque. Agora, quando eu pego parte desse custo, que antes eu estava dizendo que ele era custo e agora passei a dizer que ele é despesa, ele não vai compor o meu produto. Então, ele não vai fazer parte do meu estoque. Em vez de ir para o meu estoque, ele vai direto lá para o resultado. Isso faz com que o lucro que eu antes teria acabará por ser menor, indiferente de eu vender ou não, tá? Porque a despesa ele vai direto para o resultado durante o período. Eu não vou precisar registrar isso apenas quando eu vender o produto, mas sim quando a despesa ocorrer, pensando lá em regime de competência, que daí é uma outra história que seria esse regime de competência. Beleza até aí, pessoal? Então, por enquanto é isso mesmo. Espero que tenha tirado as dúvidas para vocês. Professor, ainda não entendi. Meu Deus do céu, vai lá e vê isso 1 milhão de vezes. Professor, ainda não entendi. Pesquisa mais, corre atrás, ou vem lá na velocidade 0,5 que puder assistir esse vídeo aqui, vê mais devagar, tem paciência e aprende, pessoal. Se vocês perceberem que vocês são incapazes de aprender esse conteúdo aqui, aí só lamento, né?
Um forte abraço, se vemos no futuro e até lá.